Carregar água nunca foi uma realidade para mim. Eu venho do sul do Brasil, então a água não é um problema, né? Tanto as condições que tem no espaço, quanto de tecnologias para poder extrair isso, né? Então a coisa mais indignante é saber que seria possível ter estruturas aqui que permitiriam às pessoas ter uma vida muito melhor, com cisterna, com outras formas coletivas de captação e aproveitamento de água, e saber que isso é negado e que as pessoas não têm acesso e que tem que viver nessa situação, né? De escassez de água, dependendo da natureza e se adaptando a isso, né? Vou manter esses aqui cheios. Porque pelo que tava, e agora com os 3 nossos ali já deu uma boa. Provavelmente acho que com os 2 vai. Acho que o mais forte foi lá quando a gente foi à comunidade de Reua, que é um lugar onde não tem água realmente, né? Muito longe, as pessoas caminham quilômetros para conseguir água para beber e minimamente cozinhar e essas coisas, né? E é muita atividade das mulheres, né? Fazer isso. Então, essa utilização como força motora, assim, né? De toda a existência, atrás de água e tudo mais, é um pouco mais complicado. Tipo a ficha também, né?
XV. Ele nasce no Zimbábue, atravessa as províncias de Manica e Sofala e deságua próximo à Beira, nas correntezas do Oceano Índico. São mais de 30 mil quilômetros de extensão. Ele é um rio perene, que abriga fauna bravia, fácil de ser notada por quem anda por aqui. São pegadas gigantes de hipopótamos e constantes pedidos de cautela ao nos aproximarmos de seu leito, que é um verdadeiro berço de crocodilos e outros animais selvagens. Quando o ciclone passou por aqui, o rio transbordou. Suas águas se tornaram muito volumosas e alcançaram níveis impensáveis. Chegaram ali, quase ao topo dessa montanha. A inundação deixou mais de 15 mil pessoas isoladas na região, e muitos desses atingidos passaram dias em telhados ou em cima de árvores à espera de serem resgatados. Este se tornou o paradoxo do penar diário das mulheres, homens e crianças que vivem dessa terra. Um legado de dor entregue pelo Idai nas margens do rio. A água, que ora era escassa para curar a sede, cozinhar e plantar, agora tira vidas, revira o solo dificultando a agricultura e reativa as feridas dessa jovem nação, que se tornou independente de Portugal em 1975 e ainda carrega consigo as marcas profundas da exploração e da guerra. O ciclone Idai foi o maior ciclone tropical a tocar solo moçambicano nas últimas décadas. Foram mais de 1.000 mortos, milhares de desabrigados, destruição das redes de água, energia e saneamento básico, acentuação de surtos de doenças como a cólera e a malária, além da perda de animais e plantações. Entre o rastro de danos incalculáveis dessa tragédia, destaca-se o agravamento da violação dos direitos humanos a que foram expostos os atingidos, principalmente as comunidades rurais, como Ramamba, que já conviviam cotidianamente com a escassez de água e alimentos e com acesso precário à saúde e à educação. Moçambique fica na costa leste da África. Passou por várias guerras, primeiro contra os portugueses, e após a independência, mergulhou numa guerra civil travada entre Renamo e Frelimo, que até hoje governa o país. A capital, Maputo, está a 9.000 quilômetros do Brasil e é o principal centro financeiro, corporativo e mercantil da nação. Apesar disso, concentra menos de 6% da população do país, que é predominantemente rural. Sofala foi a primeira região dominada pelos portugueses, e os impactos da colonização estão hoje traduzidos em miséria, atraso e abandono. Essa foi também uma das principais regiões afetadas pelo ciclone Idai, porém não consigo encontrar no mapa as localidades por onde estivemos. Talvez por essa razão, as ajudas humanitárias não tenham chegado até aqui. O mais próximo que consigo mostrar é o distrito de Chibabava, onde se situa Ramamba, localidade que nos acolheu como âncora para a realização dos trabalhos na região, que se consistiram em 3 eixos principais: realizar atendimentos médicos e odontológicos urgentes após a passagem do ciclone, trocar saberes sobre agroecologia, plantio e reprodução de sementes e ajudar a construir uma escola. Durante 3 meses, esses foram os pilares da Brigada Internacionalista Emergencial 4 de Outubro, que promoveu uma força-tarefa envolvendo o MST, a DECRO, Partido Socialista da Zâmbia e a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares do Brasil. Amanhã vai ter a piscina de ordenha, é aqui. Só pra tentar ver se a gente consegue olhar. Olha lá no fundo, lá. Lá no fundo, lá também tem uma sombra. Lá no fundo. Lá da Sara tá, né? Sara lá, uma aqui nesse meio, a outra aqui. Agora a questão é onde fica a farmácia. Então deixa a farmácia do outro lado lá, ué. Lá, naquela árvore. É. A farmácia do outro lado. Pode ser. E o povo fica esperando E o lado lá do lado de lá. É. Não, porque a caixa está muito e a pesada. caixa tá pesada. A caixa de remédio está Talvez extremamente mesmo pesada. amanhã seja bom de entender aqui por causa do peso da caixa.
Entendeu? Mas enfim. Vamos fazer a fila lá. Sheila, conta pra gente o que você tá fazendo. Eu estou anotando os nomes das famílias que vai ser atendida. E a gente não entrega a ficha, é por ordem de chegada. Mama, Dinara Kundian. Fátima. Dinara Kundian. Pra ela. Madalena. Essa pessoa que atende mesmo, ela já seu nome. Ela falou, não quero não, já fui atendido. Ah. Dinara Kundian. E quando tiver ok, gato. Às vezes paracetamol não tem aberto. Levanta pra mim ver se tem. Pode ser esse. Vê se tem outro paracetamol. Mais outro? Aham, se tem um. Nós vamos encontrar um aberto. Sim, sim. Contra moxazol? Não, esse aqui tem. Não tem. Paracetamol esse já tem mesmo. Vamos ver se está aberto. Sim. Conta por que você tá fazendo. Nós estamos separando a medicação para distribuir para os pacientes que serão atendidos daqui a pouco. Neste momento a gente está no segundo dia de atendimento aqui em Reua, na província de Sofala. A nossa equipe está composta de 3 médicas de família e comunidade, 2 dentistas, né, 2 cirurgiões dentistas e o pessoal aqui de Moçambique que tem nos apoiado, colaborando com a tradução, com aproximação e vínculo com a população aqui que a gente está atendendo, com a comunidade. A gente não tem infraestrutura de mesa, cadeira, maca, nem local coberto, então a gente se organiza debaixo das árvores onde a gente tem sombra, estende a esteira e aqui a gente faz os atendimentos. A gente se organiza com a ajuda do pessoal da frente, que alguém organiza a fila, junto à dispensação de medicamento, que a gente chama de farmácia. A gente faz o atendimento, emite uma receita com as orientações, o paciente e seus familiares vão até ao local de dispensação da medicação, é fornecida a medicação com mais uma orientação para fortalecer o entendimento e para garantir que o paciente entendeu, né? Já que a maioria dos pacientes aqui não são alfabetizados, não entendem português, o dialeto deles aqui é o indal. E aí a gente tem atendido durante a manhã, fazemos um intervalo na hora do almoço e retornamos no período da tarde. O atendimento vai até por volta de 16h30, 17 horas, porque aqui não tem energia elétrica, então fica difícil, né, a gente atender sem luz, sem energia, fica escuro após o pôr do sol, então a gente já atende só até esse horário. E pela manhã, às 8h30, 9 horas, retornamos com os atendimentos. Os casos que a gente acompanha aqui, na sua maioria, são casos de dor muscular, queixas de febre, dor abdominal. E aí a gente tem feito vários testes de malária, encontrando pacientes com malária aqui, iniciando o tratamento aqui já. Hoje eu vou ter direito a 1, 2, 3, fazer 4 testes. Hoje em 2 horas. Porque amanhã é o dia inteiro, então eu deixei mais teste para amanhã. A gente está recebendo aqui o apoio do governo através do fornecimento de algumas medicações, de instrumentais odontológicos, para que a gente faça os atendimentos. A pé pode fazer 2 horas de tempo, porque como é óbvio, acho que 1 hora de tempo ou 50 minutos. A mais óbvio, mas a pé pode fazer 1h30 a 2 horas. Sim, não no hospital, no posto. No hospital, pior que é. No posto de Ramamba. Sim. Estamos aqui já há 3 semanas, né? Atendendo a população dessa região. Tem sido um desafio grande por conta da língua, apesar de que com o tempo agora a gente já até compreende parte dos sintomas, quando as pessoas dizem, a gente já consegue iniciar
uma consulta. Isso faz toda uma diferença para que algum vínculo seja criado conosco, senão a conversa é toda com o colega que me acompanha, que me auxilia na tradução, né? Tem sido um desafio para compreender como as pessoas significam a doença delas aqui, né? Então, a malária é muito presente, em geral as pessoas se reportam aos sintomas da malária, e a gente conseguir entender o que não é malária, é outra doença possível, tem sido um pouco desafiador, né? Mais desafiador, então, é a compreensão de que existem doenças crônicas, que existem doenças que não há uma medicação específica, mas principalmente com as dores osteomusculares, gonartrose, por conta dessa relação, eu acho, né? Com a malária, as pessoas entendem que elas se sentem mal, elas tomam uma medicação e elas ficam boas. E elas trazem essa relação para os outros adoecimentos, só que elas começam a ter adoecimentos que são crônicos e que não vão se resolver com um comprimido. E poder trabalhar isso, né? Com elas, tendo uma outra língua, tem se tornado desafiador ao mesmo tempo para o Jaime, por exemplo, que está me acompanhando desde sempre, compreender expressões que a gente usa, como é que ele traduz isso para outra língua e que faça sentido para outra pessoa, quando a gente sai do básico da doença infecciosa, né? Então isso tem sido uma outra coisa que me chamou a atenção hoje especificamente, foi uma das senhoras perguntar quanto custava a consulta. Porque, na verdade, a gente está atuando nesse momento aqui, emergencialmente, né, e com o apoio de medicação do Estado, né, mas o serviço de saúde aqui ele não é um serviço público e universal, né? Os serviços são subsidiados pelo Estado, as pessoas pagam um valor baixo, mas pagam por toda a consulta e por toda a medicação. Por estarmos num momento emergencial é que as medicações estão sendo liberadas e a consulta não está sendo cobrada. Mas a forma de organização do sistema de saúde aqui é essa. E essa região específica onde a gente está não tem, né? Como o Jaime falou, o primeiro posto de saúde, que é um posto básico, fica a 2h30 de caminhada dessa região e a gente já atendeu em regiões um pouco mais distantes, provavelmente dá 4 horas de caminhada, né? Sim. Para chegar. Então, é uma população que, em geral, não tem muito acesso a serviço de saúde e está vivenciando esse encontro com a gente aqui. Então, acho que a importância, não só pela possibilidade de estar atuando nessas áreas que não têm acesso, depois de um desastre, né, como o que houve, mas também poder estar conversando com as pessoas que elas têm doenças que são crônicas, né? Tem outros tipos de adoecimento que não só a malária. Acho que é interessante que isso apareça na consulta, né? Eu faço parte da equipe da saúde dentro da Brigada 4 de Outubro, que é uma brigada que tem caráter emergencial. A gente está atendendo as comunidades que foram vítimas do ciclone Idai aqui em Moçambique. A gente está vendo uma população com alto índice de malária e muita dor no dente. Eu sou dentista e o meu trabalho, junto com a minha companheira Dani, que é a outra dentista dessa brigada, está sendo muita extração, está sendo também muito tratamento atraumático, porque é o que a gente está tendo acesso dentro da falta de estrutura e também das condições de medicamento, mas que já é muito. A gente nota que aqui o acesso ao dentista é muito precário, bem como no Brasil. No Brasil a gente também tem essa situação, mas aqui é um pouco mais precário do que lá. E aqui as pessoas não têm tratamento reabilitador, então normalmente elas vão ao dentista e o dente é extraído e não tem alguma coisa fora esse tipo de atendimento. E também a gente procura fazer muita educação em saúde dentro das escolas, então a gente pode fazer ensinamentos com a mulala, que é uma raiz que eles usam aqui para fazer higiene bucal, e também houve uma oficina com pasta de dente junto com a cuidadora Adriana, então as crianças estão aprendendo a escovar os dentes, a gente está conseguindo distribuir uma quantidade de escovas dentais e pastas, mas é uma quantidade muito limitada e que foge um pouco da realidade local, que são pessoas que não têm acesso a isso e que em algum momento vai acabar. Então, essas oficinas com educação e saúde está sendo muito interessante do ponto de vista preventivo, para que mais na frente elas não precisem chegar ao ponto de ter que extrair os dentes ou algum outro procedimento muito invasivo.
Todo olhar tem um ponto de vista cheio de histórias, expectativas e valores diferentes para cada par de olhos. Olhar algo é além de ver, passa por sentir e interagir com a sensação que a imagem transmite. Às vezes tem beleza, tem medo, amor, tristeza ou uma mistura disso tudo. Por esses dias, pensar o que é o olhar me encheu a mente. O que eu vejo? Como vejo? Por que olho isso e não aquilo? Olhar as mulheres, suas crianças e capulanas me fizeram pensar no contraste. Como é contraditório as coisas que passam por esse olhar. Vejo uma mulher carregar água, andando e equilibrando o peso de 30 litros de água na cabeça. E dói. Dói porque indigna, porque ali está a opressão sobre as mulheres. Está a materialização de como o capital priva populações de estruturas que melhoram a existência. Negam água, negam transporte, negam dignidade. Dói por causa do esforço pelo peso da água, pelos quilômetros que são caminhados, pelo peso sobre os pés, sobre as pernas, as costas, pescoço e sobre o espírito. Nessa cena há cores, e nas costas dessa mulher, dentro das cores, tem uma vida, um bebê. São perninhas, bracinhos, mãozinhas, sorrisos e olhos alegres a passear. Aí existe o cuidado com a vida, e isso é maior. É maior porque inspira resistência. É maior porque faz lembrar que mesmo da brutalidade que o capital fabrica e impõe, a humanidade sobrevive. Ela cuida com cores, carinhos e afetos. E assim elas andam com a água, as crianças, as cores e a força de um povo que resiste, mostrando o contraste entre a força da estrutura do sistema que nos oprime e o germe da transformação dessa opressão. No porão de um navio negreiro, que viagem mais longa candonga, ouvindo o batuque das ondas com passo de um coração de pássaro no fundo do cativeiro. É o samba do mundo calunga, batendo samba em meu peito. Caô, cabe esse lê caô, o que aroque. Quem me pariu foi o ventre de um navio. Quem me ouviu foi o vento no vazio. Do ventre escuro de um porão vou baixar no seu terreiro. Epa raio, machado, trovão, epa justiça de guerreiro. É samba, o batuque das ondas nas noites mais longas me ensinou a cantar. É samba, dor é o lugar mais fundo, é o umbigo do mundo, é o fundo do mar. É samba, no balanço das ondas, o que arou me ensinou a bater seu tambor. É samba, no escuro porão eu vi o clarão do giro do mundo. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negro. Meu nome é Dorica, sou uma agricultora, vou falar do repelente do alho e do sabão. O ndingano muno imagina makamaka kwa Zambezia alishafundisana badoko sobre como anoita mishonga dinora vikonye vinora visinga jedu. Quais sementes vocês plantaram aqui? E a mostarda, cenoura, couve. Aqui foi a última comunidade do nosso retorno sempre.
e foi a última que a gente implementou a horta, né? Então, é uma comunidade que tem muita dificuldade com acesso à água e uma distância significativa às machambas das casas. Então, é um processo bem difícil, assim, que a gente até ponderou se valia a pena fazer uma horta aqui ou não. Mas por essas características, a gente pensou alternativas e tentou fazer práticas num campo experimental aqui para melhorar também isso, né? Que os agricultores pudessem ter horticultura sem ter tanto sofrimento em relação à utilização de água. O resultado foi bem interessante do experimento e do trabalho aqui coletivo que eles fizeram. E agora a gente vai para essa última fase de dialogar, fazer algumas práticas, refletir e deixar os encaminhamentos aí para a continuidade do trabalho. Pronta? Vamos mostrar aqui então uma experiência que nós fizemos aqui na comunidade de Reua, onde nós utilizamos o tronco, o pseudo-caule da bananeira, e nós utilizamos a bananeira para demonstrar uma prática agroecológica, né? E aqui nós conseguimos demonstrar a sua importância. Ela disponibiliza água para o canteiro, ela é um nicho para insetos e organismos que são benéficos às culturas, e é uma cobertura, e no final desse processo aqui ela vai se tornar uma cobertura morta, né? Aqui vocês podem ver, o solo está bem úmido, e aqui onde não foi utilizado o caule da bananeira, a terra está bem seca. Então aqui na prática nós conseguimos demonstrar algumas técnicas agroecológicas que estão ao alcance dos camponeses aqui, e eles podem incorporar isso na vida deles, na agricultura deles, e conseguir minimizar um pouco os impactos da estiagem nas plantações. Em termos de saúde, qual o sentimento que você leva para o Brasil? Em termos de saúde, acho que o sentimento que eu levo é que, com todas as dificuldades que a gente tem no Brasil de trabalho, ainda assim a gente está numa condição muito, muito, muito mais privilegiada para atender as pessoas. E o que não faz nenhum sentido a gente, no Brasil, né, não fazer um bom atendimento com a estrutura que a gente tem, que por mais mínima que ela seja, é muito mais do que a gente tem aqui, né? Acho que até atender na zona rural do Brasil é menos difícil do que atender aqui. E a gente está aqui numa região rural, né? Porque aqui a gente tem a condição de nenhuma estrutura para atender, mas as pessoas também não têm muita estrutura para cuidar de sua saúde, né? Não tem acesso à água, as casas são habitações muito precárias, né? Então elas não estão protegidas do frio, nem estão protegidas da chuva. Elas andam muito para conseguir água e aí tem que armazenar água da forma que pode armazenar. Condições sanitárias, né, são muito difíceis e a alimentação muito restrita. Então tem um desafio enorme aqui, que é poder atender bem alguém e com algum grau de qualidade numa situação muito extrema. Então acho que a sensação que eu levo é que a gente tem muito no Brasil, não que não possa melhorar, mas a gente tem muito para fazer de muita qualidade lá no trabalho.
Para nós, foram 30, 60, 90 dias de trabalho, em que pudemos aprender e contribuir com as mudanças que as pessoas desse país têm tentado colocar em curso. Mas e para eles? Para as moçambicanas e moçambicanos que travam as batalhas do dia a dia contra as privações que lhes são impostas? Até quando terão suas vidas espoliadas pelo capital, fazendo com que 1 quilo de gergelim duramente produzido seja vendido a menos de $1 para os indianos? Até quando esse sistema se despojará da dignidade das mulheres, que coletam a água que sobra da compra de outras famílias na bomba que é particular, pois o Estado não garante o acesso da população a direitos básicos, como água potável? Até quando nós, brasileiros, vamos ignorar o fato de que nos fizemos pela África e que, além dos vínculos hereditários, temos uma dívida histórica com seu povo? Fruto dessas e de outras experiências da vida, emergem as grandes perguntas. Como podemos melhorar o nosso mundo? Qual sistema nos permitirá viver em paz e sem desigualdades? Por aqui, dizem que o embondeiro é uma árvore poderosa, habitada pelos espíritos anciãos que vivem na sua sombra. Por isso, o embondeiro é místico e sagrado. Quando é preciso tomar alguma decisão ou pedir alguma dádiva, deve-se aproximar, acender algumas velas e fazer uma oração. Ao tocar o embondeiro, a sua alma fica ali, presa na árvore junto aos ancestrais. Olhar para toda essa gente, essa terra, me faz lembrar de mim, do que eu fui e do que eu sou agora. Me faz querer retomar as pegadas dos meus antepassados, dividir com eles cada enxadada lançada na terra e o peso de cada bidão d'água levado na cabeça. Se a força e a coragem nascerem em algum lugar, certamente foram aqui, na África. Ei, povo disposto! Bora, bora! Não é fácil. Tchau, tchau. Ei! Palito, diga tchau. Tchau. Bem-vinda. Tchau. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas.
Vou aprender a ler pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler pra ensinar meus camaradas.